Bíblia, lá no livro de Oséias. Nós vamos abrir alguns textos, mas a mensagem dessa noite nós vamos meditarmos no livro de Jeremias. Mas antes nós vamos ver outros textos. Oséias, capítulo 8, 12. Oséias, acharam? Oséias 8, 12. Todos acharam? Diz assim, está escrito. Eu ainda estou ouvindo os irmãos procurando. Oséias, capítulo 8, versículo 12. Oséias. Aqueles irmãos. Oséias, está escrito. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Sabe quem está indagando aqui? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo, olha, embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. As pessoas têm olhado para a palavra do Senhor como coisa estranha. Recentemente, em Maceió, foi aprovada uma lei em que nas escolas não podem mais ser doutrinados. Não pode haver mais nenhum tipo de doutrinação política, religiosa. E agora eles estão querendo entrar com uma nova lei. Aonde houver, na palavra do Senhor, nas Escrituras, textos homofóbicos, eles querem retirar. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a palavra do Senhor não serve. Não serve. Somente aquilo que me serve. E o Senhor diz, olha, não é a maneira que ele escreveu. Porque se o Senhor tivesse escrito, como nós temos em pergaminho, ou em ouro, ou agora como nós temos no smartphone, qualquer maneira que seja, ou no alemão, ou no português, ou no inglês, mesmo assim, eu e você, nós os consideraríamos como coisa estranha. Como coisa estranha. E olha só o que a palavra do Senhor continua dizendo. Abra agora lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do 6 até o 4. 6, do 1 até o 4. Acharam? Deuteronômio. Tem pressa, irmãos. Todos acharam? A palavra do Senhor, aqui o Senhor instruindo os seus filhos, quando eles tomariam então a terra prometida. Diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Quando o Senhor fala que mandamentos, estatutos e juízos, é a mesma coisa, é a palavra do Senhor. Teu Deus te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em nos cumprires, para que bem te suceda e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que você tem vindo fazer aqui nesta noite? Eu
Eu tenho feito essa pergunta à nossa igreja. Talvez se o seu filho e o seu neto perguntassem para você: Val, aonde que você está indo? Eu vou cantar no coral. Mãe, aonde a senhora está indo? Hoje eu vou lecionar na escola dominical. Pai, aonde o senhor está indo? Hoje eu tenho que dar aula. Não. Qualquer um que perguntar a você, você tem que estar na sua mente. O que você vai fazer? Filho, eu vou adorar o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Eu estou indo adorar o Senhor, o Deus vivo, o Deus único. O Senhor, Ele é único. Nós temos aprendido aqui, eu aprendi uma coisa aqui interessante, a nossa irmã, esposa do reverendo Amós, eu achei magnífico, e para a nossa lição nesta noite: não existe outros deuses. Não, irmãos, só existe um único Deus. Só existe um único Deus. Às vezes nós oramos assim: Senhor, o Senhor é um Deus. Não. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e o louvor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Por quê? Porque não existe outros deuses. Só existe um Deus. E esse Deus, como diz o texto, ouçam, crianças, para quando perguntarem para você, ouçam. Só existe um único Deus, vivo e verdadeiro. Ouçam. Porque o resto são ídolos. E vejam só como que eles são ídolos. Abra agora lá em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Meditando nesse texto, às vezes a gente ouve tanto falar na história do povo de Israel, e os irmãos sabem muito bem que quando o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, o povo de Israel, quando Moisés demora a descer, o que eles constroem? Eles constroem um bezerro de ouro. Mas por que eles constroem esse bezerro de ouro? Alguns, como ouvimos hoje, disseram: construíram porque lá no Egito havia deuses, eles adoravam o boi. Mas nós vamos ver, será se realmente é porque lá havia bois? Vejam só o que diz o texto aqui de Neemias. Neemias 9. Nós vamos ler aqui na parte do versículo 5, a parte bem diante. Todos acharam Neemias 9, 5, a parte B do versículo. Olha só o que diz o texto aqui: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e o louvor. Todo o bendizer e o louvor. É isso que nós devemos fazer, irmãos: louvar e bendizer o nome do nosso Deus. É único, e Ele é santo, e Ele é bendito, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E aqui uma das preocupações nossa lá é que todo o nosso louvor e a nossa adoração no culto, ela deve ser centralizada no Senhor. A nossa adoração deve ser um culto teocêntrico, em que o nome do Senhor é glorificado. E ele diz aqui no 6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nele há, os mares, e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. E no 7 ele diz: tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste da terra de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Se algum dia você estiver em dúvida de qual é o Deus que você serve, e alguém lhe perguntar: quem é o Deus que você serve? Eu não sei. Quem é o Deus que você serve? Eu sirvo sim o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra. Como disse o salmista: ele leva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro
vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu tenho que ter isso claro na minha mente e no meu coração. Quem é o Deus que eu sirvo? Ou melhor, quem é o Senhor? Porque Ele é único. E aí você, para mostrar aqui para os irmãos, olha só por que eles fizeram o bezerro de ouro. Diz o 18, 9:18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e o que eles fizeram? E disseram, este é o teu Deus, que o quê? Que te tirou da terra do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Veja o que o povo de Israel fez. Eles fizeram um bezerro de ouro, e não apenas ficaram satisfeitos com isso, mas eles disseram, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Ali imediatamente, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam se prostituindo. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam pegando qualquer coisa de madeira e dizendo, olha, esse Deus aqui, isso aqui, nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu posso pegar essa pasta e dizer, olha, essa pasta me tirou da casa da terra da servidão. Isso são ídolos, eleitos pelo homem. E você sabe que eu e você, nós somos uma máquina de fazer ídolos. Sabe o que é ídolos? Nós vamos ver depois, aqui em Jeremias, que muitas vezes nós elegemos esses ídolos. E quando nós não elegemos esses ídolos, sabe quem nós elegemos como ídolo? Nós mesmos. Nós mesmos. Em vez de adorarmos ao Senhor, sabe o que nós adoramos? Tem pessoas que têm mais medo, sabe do quê? De um trevo de 4 folhas do que do próprio Senhor. Tem pessoas que temem mais passar embaixo de uma escada do que do próprio Senhor. Tem pessoas que elegem seus ídolos, põe nesse trevo, o arruda atrás da orelha, temendo mais do que ao Senhor. A esse Deus vivo e Deus santo. Mas sabe por que eles fizeram isso? Os pais fizeram isso? Diz o 16. Porém, 9:16, porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Aí está o problema. Considerar a palavra de Deus como qualquer coisa. Irmãos, nós temos que pegar a palavra de Deus como única regra, infalível, de fé e prática. Não devemos abrir mão da palavra, porque ela é quem nos instrui, ela é quem nos mostra a verdade a respeito do nosso Deus. E aí então, abra lá em Jeremias, para nós vermos então aquilo que esses ídolos eles são. Jeremias 10, nós vamos ler do 1, Jeremias capítulo 10, do 1 até o 10. Jeremias, capítulo 10, do 1 ao 10. Então você vai marcar aí, crianças, o que os ídolos são. O que o ídolo e os ídolos são. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vosso Deus vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Eles têm medo. Tem pessoas lá, nós estamos fazendo, pessoas, esse dia mesmo, um pastor lá próximo de nós, ele fez um trabalho de catecúmenos com uma irmã. E quando chegou no final do culto, que ele ia batizar, ele disse, olha, nós devemos deixar todas as coisas e agora servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é suficiente. Ela agarrou a santinha. Minha santinha não. Eu largo qualquer coisa.
Minha santinha não. Ele disse, então eu não posso te batizar. E ela foi embora. Estamos rindo? Isso também acontece com nós. Nós elegemos ídolos. E nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Esses ídolos. E ele diz, olha, no 3, porque os costumes dos povos são o quê? Vaidade. Sabe o que é vaidade? Coisa fútil, não serve para nada. São vaidade, não serve, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Vejam só o que ele diz, pois os costumes dos povos são vaidade, pois cortam no bosque, vejam só o que diz o texto, eles cortam de um bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, com machado. Olha só como que ele vai descrevendo esses ídolos, e diz que a mão do artifício com machado e com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos os fixam, para que não oscile. Vocês já viram isso? Eles chegam a esse ponto? Eles chegam a esse ponto? Nós também chegamos a esse ponto. E olha só o que eles dizem. Os ídolos, no 5, os ídolos são o quê? Um espantalho em pepinal. Não podem falar, necessito de quem os leve, porquanto não podem andar. Então o que você deve fazer? Eles dizem, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. E aqui eu queria dar uma ilustração de um missionário. Ele disse que ele estava no Japão, e certa vez ele foi num templo budista, e ali havia um sacerdote, e ele perguntou, há quanto tempo você queima incenso a Buda? Ele disse, mais ou menos 16 anos eu queimo incenso a Buda. E ele perguntou, nesses 16 anos, ele abriu os olhos e viu você? Ele disse, eu não creio. Então você tem um Deus cego. Nesses 16 anos que você queima incenso a Buda, ele abriu os braços e veio até você? Não creio. Então você tem um Deus manco. Nesses 16 anos que você queima incenso a Buda, ele te ouviu? Não creio. Então você tem um Deus surdo. Enfim, você tem um Deus cego, um Deus surdo, um Deus manco. Mas eu tenho para te apresentar um Deus que deu vista aos cegos, que fez paralíticos andar, o seu nome é Jesus. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus não é o Deus do budismo, o nosso Deus não é o Deus de Maomé, não é o Deus de Hare Krishna, não. O nosso Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso Deus, ele é único. Os outros são ídolos feitos pelas mãos dos homens. E é isso que o texto vai dizer. Vejam, eles precisam ser carregados, eles precisam ser levados. E portanto nós não devemos ter receio deles. Nós não devemos temer. Mas sabe o que acontece com o ídolo? Sabe que muitas vezes nós elegemos ídolos? Sabe quem? Muitas vezes pode ser um filho, muitas vezes um neto, muitas vezes um neto, muitas vezes um cachorro. Muitas vezes cachorro. Vocês sabiam, os irmãos estão sabendo, agora já estão até tendo, eu já vi o caso agora por causa da separação, já 2 coisas de separação, e agora eles estão brigando na justiça, quem vai ficar com o cachorro? Verdade. Sabe o que eles fazem com a natureza? Eles endeusam a natureza. Ídolo. Por quê? O nosso Deus é o único Senhor, vivo e verdadeiro. O resto são ídolos. São ídolos. Ídolos são produzidos da nossa mente, do nosso próprio coração. Esses ídolos. E nós não devemos temer a ele, porque não está neles o fazer o bem ou o mal. Porém, prestem bem atenção aqui, crianças.
ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Versículo 6, Jeremias 6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o quê? Tu és grande e grande em poder o teu nome. Quem te não temaria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. O nosso Deus, quando Isaías, no ano da morte do rei Uzias, sabe o que é isso? Quando o povo fica sem rei. O povo fica preocupado. Nós estamos agora sem rei. Como nós às vezes estamos agora nesse momento de dificuldade do nosso país, de tanta corrupção, de incertezas. Ficamos preocupados. Os países estão cada vez mais se fechando. E às vezes ficamos, e agora? Não, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor está no controle da história. Não importa quem vá à presidência ou deixe de ir. O Senhor está no controle das nações. O Senhor está no controle do universo. Ninguém há semelhante a Ele. Eles as consideram como um balde, um pingo do balde, a carregar o balde, um pingo que cai. Ele a considera como nada. Mas ele diz aqui no versículo 8, mas eles todos se tornaram o que, irmãos? Estúpidos e loucos. Isso é aqueles que seguem os ídolos. Aqueles que dizem que a palavra do Senhor não servem. Sabe o que eles são? Estúpidos e loucos. Enquanto a internet diz, é isso que você vai, e às vezes a gente vai atrás da mídia, que não um professor bem disse, que a internet ela está se tornando um Deus, tudo que você quer saber, vou na internet, como que eu vou fazer a chapinha, vou na internet, como que eu vou comer, vou na internet. E aí ela diz também, aí você vai considerando como um Deus. Tudo que ela fala é verdade. Mas a verdade é a palavra do Senhor. O próprio Jesus Cristo diz, Pai, santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando você ouvir alguém dizendo que é sábio, dizendo que a palavra do Senhor é vã, o que você deve dizer? Este homem é um estúpido. Um estúpido. Um estúpido. É o texto que está dizendo, é o texto que diz, ele é um estúpido e louco. O que é louco? O que é louco? Todos nós sabemos. Não tem. É isso. E o seu ensino é vão e morto. Como um pedaço de madeira não serve para nada. Não servem para nada. Os ídolos não servem para nada. Mas, crianças, anotem isso aqui agora, o versículo 10. Anotem isso aqui. Mas o Senhor é o que, irmãos? Vamos ler todos juntos? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então eu quero que você saia com isso na sua cabeça aqui e na minha também. Você sabendo que o Senhor é verdadeiramente Deus. Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, para nós trazermos a memória, só existe um único Deus vivo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Diante disso, irmãos, que nós aprendemos,
E agora o que eu faço? Que eu sei que o meu Deus é vivo, poderoso, e que tudo está em suas mãos e que não há outro Deus além dele. Eu devo confiar nele. Eu devo buscá-lo. Eu devo orar, porque ele ouve. Eu devo contar o que eu estou passando. Eu devo narrar a ele tudo aquilo que estou passando. Por quê? Porque ele ouve, ele me vê, assim como nós bem ouvimos na palavra do Senhor, no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Senhor te conhece, ele te formou. Então eu posso confiar nele, eu posso buscar ele, eu posso falar com o meu Senhor, eu posso buscar o meu Deus, sabendo que ele é o único Deus vivo e Deus verdadeiro, não há Deus além do Senhor. Então nós devemos buscar a esse Deus vivo, único e verdadeiro. E como? Através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe mais outros ídolos. Esse outro Deus. O nosso Deus é o único Senhor. E nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade. Talvez você que não teve ainda um encontro genuíno com o Senhor, busque ao Senhor, sabendo que o nosso Deus, ele é o único Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e Deus verdadeiro. A palavra do Senhor é fiel. E ela nos ensina e nos exorta. E nós temos que ter isso na nossa mente. O que nós viemos fazer? Qual é o fim principal do homem? Que nós tanto falamos? É servir a Deus e gozá-lo para sempre. Quem é esse Deus que eu sirvo? Se alguém perguntar para você, quem é o seu Deus? Não sei. Quem é o seu Deus? O meu Deus é um Deus vivo, santo. Fiz na nossa igreja lá. E eu gostaria de ouvir alguns irmãos. O Senhor eu vou dizer uma, ele é vivo, perdoador, o que mais? Criador, ele é santo, o que mais? Ele é eterno, o que mais? Poderoso, soberano, imutável. Vocês veem como às vezes nós ficamos acanhados, porque nós não conhecemos o nosso Deus. Isso tem que sair da nossa boca com facilidade. Quem é o seu Deus? Não sei. Nos intimidamos. Não, meu Deus é santo. Ele me ouve. Quantas vezes já nos ouviu e te ouviu? Nosso Deus é santo. Misericordioso. Tardio em irar-se. E de grande clemência. Isso mesmo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E nele eu posso confiar. Nele eu posso orar. Ele é onipresente, onisciente. Nele eu posso confiar. Nele eu posso orar. Buscando esse Deus, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça a servi-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe.